Tarde para todos os alunos do quarto ano. Na aula de hoje nós vamos continuar de onde nós paramos, falando sobre os demonstrative pronouns, que são os pronomes demonstrativos em inglês. Nós aprendemos na aula passada 2 desses demonstrative pronouns. Nós aprendemos o this, né? E o that. Nós vimos que o this nós usamos para perto e o that nós usamos para longe, né? Lembrando que perto é near e far é longe. Que a gente também aprendeu que os dois nós usamos no singular. Então hoje nós vamos continuar a partir desse ponto. Só que nós não vamos aprender mais o this e o that. Vamos aprender sobre o this e o those, né? O this, ele tem o mesmo fundamento do o this no plural, tem o mesmo do this, é diferente a pronúncia. O this perto se fala this e esse fala this. Então, this nós usamos para perto e o those nós usamos para longe. Far, perto, longe. A diferença é que ele aqui nós usamos para o plural. Então a gente tem duas diferenças, né? Esse primeiro aqui, this, usamos para o singular, e esse this usamos para o plural. Esse that nós usamos para longe no singular, e esse those nós usamos para longe no plural. Qual o significado deles? Eles são justamente o plural de um ou o plural de outro, né? Se eu fosse colocar aqui a tradução de todos, seria this, este, ou esse, that, aquele, ou isso. Se eu sei que agora esse aqui é o plural, então this fica estes ou esses. E o... Opa, acrescentei aqui um S sem querer. Deixa eu apagar aqui esse S. Pronto. E o those é o plural do that. Aqueles, né? E a gente usa nas frases, justamente substituindo eles de acordo com o que você vai ver na frase, né? Ou vai ver uma figura, a imagem do lado, para o que ele está apontando, para o que ela está apontando, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma bola, então fica ball. E aqui eu tenho uma caneta, pen. Eles estão, agora eu vou fazer outra aqui a distância. Aqui uma bola, aqui uma pen. Nesse primeiro exemplo, a bola está distante da pen, então você vai usar this ou that, this ou those. Primeiro você vai olhar a distância. Eles estão distantes? Estão. Então você vai usar o far. Eu só tenho dois que eu uso para far, que é o that e o those. Aí você faz outra pergunta. Você tem objetos de referência mais de um objeto que aponta para o outro? Não, você só tem um
um lápis, uma caneta. E aqui só tem uma bola. Então você usa o that. Já que os objetos estão próximos. Se eles estão próximos, então você vai usar o this. Você vai usar o this. Agora, se eu fosse fazer o outro exemplo, aqui eu tenho um boy, que é um garoto, né, que eu não vou desenhar para não perder tempo. Nessa distância aqui eu tenho, vamos dizer, meias. Meias não, meia, né? Eu vou desenhar só uma meia aqui. Pronto. Agora eu vou fazer outro desenho, boy. E agora aqui vai ter meias, várias meias. No caso tinha que ser 2 pares, né? Os 2 exemplos eu simplifiquei como se eles estivessem distantes. Se eles estão distantes, então você diz que eles são far. Far e é far. Todos os 2 são distantes, estão distantes da pessoa. Se eles estão distantes da pessoa, então eu só posso usar os que são usados para distância, né? Se a gente subir aqui, a gente vai ver, ó, quais são usados para distância, ó. Quais são usados para distância? O that e o those, certo? Vamos lá, voltando para cá, por exemplo. Mas qual, professor, eu vou usar aqui? Eu vou usar o that ou those. Primeiro, quantas meias o garoto está apontando? No primeiro exemplo, só uma. Se é só uma, você vai usar o that. No segundo exemplo, ele usa quantas meias? 2 pares de meias. Então, existem mais meias, então está no plural. Você usa o those. Então, gente, não é difícil. As frases não são difíceis de transformar ela e usar os pronomes demonstrativos. Eu vou dar agora alguns exemplos aqui escritos em inglês, né? Por exemplo, coloca na resposta. Tem que ter um espaço. Tem a frase, que tem um espaço em branco, e você bota aqui are, ors. Deixa eu pensar no objeto. Pencil case. Pencil cases. A gente sabe que pencil cases é estojo, né? E eu coloco aqui uma simbologia de near. E vou repetir aqui a mesma frase. Are, or, pencil cases. Será que eu vou colocar far? No primeiro exemplo, eu tenho pencil cases e tenho near. Se é near, então ele é perto. Se ele é perto, então eu vou usar qual? Lembrando que está no plural. Qual o pronome demonstrativo que eu uso no plural? O objeto estando perto de mim. É o this, o that, o this ou those. Se ele está no plural, ou é theses ou é those. Como ele está perto, então eu uso this. Eu uso this. Já a segunda frase, ele diz que o objeto está longe, o objeto está far. Então eu uso those. Entenderam? Então sempre que aparecer uma frase, você vai usar o this ou those. Vai depender muito se ele vai estar perto ou vai estar longe. Lembrando, gente, que no livro não vai estar escrito nem near e nem far. Mas vocês vão conseguir enxergar o desenho se ele está perto ou se ele está longe daquilo para que ele está apontando. Então, a própria imagem vai dizer para vocês se vai estar perto ou se vai estar longe.
E se vocês vão ver se ela está no plural ou se ela está no singular, pelo uso do S no final. Se eu uso no S no final. Ele vai dizer se é perto ou se é longe. Aí vocês vão fazer a tarefa da página 18 e a segunda questão da página 19. E na primeira questão da página 19 do listen, né, esse listen da página 19, simplesmente vocês vão pintar de acordo com o que eles pedem no item A, B e C. Se fosse em sala de aula, né, eu traduziria essas palavras para vocês e vocês iriam pintar, mas como vocês estão em casa, então vocês vão traduzir usando o dicionário, usando o Google Tradutor, que vocês preferirem, vocês traduzem as frases e vão pintar de acordo com o que eles estão pedindo. Vou dando uma dica na primeira frase. A primeira frase está escrita assim, ó. Those, isso aqui é na página 19. Depois que você fez a página 18, a primeira questão, e a página 19, a segunda questão. Aí você vem para o listen da página 19. Those bushes are green and those roses are red. Olha essa frase aqui, ó. Those. Você já sabe o significado de those. Então você não precisa mais procurar o significado no dicionário. Outra palavra que você sabe o significado: green, red. Nós já vimos isso no terceiro ano, revimos no quarto ano as primeiras aulas. Outra palavra que você conhece porque ela é muito parecida com o original, com o português: roses. Então, de cara, você consegue traduzir muitas coisas aqui já, né? Então, você só vai se preocupar em traduzir bushes. Porque are significa são. E and significa i, né? I. Então, você vai traduzir aí de acordo com os seus conhecimentos prévios, porque nós já sabemos o que significa those, o que significa green, roses, red. Depois que você traduzir, aí você vai pintar de acordo com o que ele pediu, o que ele está pedindo para pintar. Você vai pintar os bushes de green e as roses de red. Assim você vai fazer a frase B e também a frase C. Ok, pessoal? Espero que vocês consigam fazer a atividade. Qualquer dúvida, mandem para mim a mensagem para a professora Vanessa, que ela repassa a mensagem para mim.